Bom dia a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção, que assim seja. Amém? Amém, Senhor. Hoje nós vamos falar sobre caridade. Caridade que na doutrina espírita é o amor em ação. Na minha opinião, não há tema mais bonito do que a caridade em toda a nossa doutrina, em todo o Espiritismo, quando nós vamos falar a respeito de um assunto. Essa temática, a caridade libertando as criaturas. Primeiro, se a caridade é o amor em ação, quando eu afirmo que ela liberta as criaturas, eu estou dizendo que o que liberta a criatura? O amor. Lembra que o amor, ele cobre a multidão de pecados? Não há uma força maior do que o amor, porque Deus é amor. Não há nada mais forte do que Deus. Então, meus amigos, há muitas formas que nós podemos fazer caridade, realizar caridade, sermos caridosos. Infelizmente, durante toda a história da humanidade, nós fazíamos o link, associar caridade a apenas doação material. Então, eu fiz uma caridade ali. Na verdade é porque ou eu dei alguma esmola, eu não gosto nem desse termo, mas alguma contribuição, alguma ajuda. Mas a caridade é só isso? Não. E nós podemos ser caridosos de várias formas. Não só doando coisas materiais, mas, acima de tudo, se doando. Essa é a verdadeira caridade. Então, nós podemos fazer caridade por pensamentos. Sabe aqueles pensamentos maliciosos, maldosos, de quando entra aquela pessoa que você não simpatiza? Ao contrário, às vezes você está no lar ou no trabalho, em algum ambiente, entra uma pessoa e você vira, nossa, já chegou fulano. Aqui, esse ambiente já está carregado. Meu Deus. Isso tudo, esse fluido do pensamento fortifica isso que você está pensando, ou seja, realmente aquela pessoa começa a emanar mais fluidos negativos para aquele ambiente. Por quê? Porque você está potencializando o que você acha e vê negativo nela. Então olha o esforço que nós temos que fazer. O contrário, aquela pessoa entrou no ambiente, aí você, a princípio, pensa logo, ela chegou. Graças a Deus, este é o momento que eu vou fazer uma oração para que o nosso dia seja melhor. Mentaliza e canaliza essa energia que você antigamente daria negativo, agora de forma positiva. Caridade por pensamento é vigiar os pensamentos. É você estar o tempo inteiro prestando atenção no que você emana através dos seus pensamentos. Eu sempre cito o exemplo da gente no trânsito, principalmente eu, que eu era uma pessoa muito nervosa e muito vingativa até no trânsito. Quando eu estava dirigindo, alguém me dava uma fechada, fazia alguma barbeiragem. Olha os fluidos negativos sendo emanados para quem? Para a pessoa que me deu a fechada. Mas às vezes é alguém que acabou de aprender a dirigir, ou é barbeiro mesmo, não tem culpa, ainda precisa praticar mais, ou estava distraído, e nem por isso eu tenho o direito de desejar o mal àquela pessoa. Aliás, esse é um direito que ninguém nunca terá. Então, vigiar os nossos pensamentos, e na hora que vier algo negativo em relação a alguém, você automaticamente fazer um esforço para modificar esse polo. E ao invés de pensar negativo, pensar algo positivo, edificante. Caridade por palavras.
Quantas ofensas nós proferimos, principalmente de cabeça quente? Aquela pessoa que foi colocada no nosso convívio, na família, no centro, algum trabalho em equipe, no dia a dia, aquela pessoa que nos tira do sério, é ela que é nosso instrumento para treinarmos a tolerância, a paciência, o respeito. Porque quando a gente perde a cabeça, isso tudo vai embora. Então, tem uma palavra amiga, tem uma palavra que edifique, uma palavra que estimule e não que diminua. E nós fazemos o contrário, porque ainda somos orgulhosos. E o orgulho faz com que pensemos que nós somos melhores do que o nosso próximo. Melhores em quê? Melhores em quê? Porque estamos vivendo agora encarnados no mundo material, nos achamos melhores por posição social? Por atividade profissional? Por termos uma família que o outro ainda não tem? Quem sabe o destino de cada um enquanto estamos encarnados? O propósito de cada um? Todos nós temos propósitos diferentes. Então, caridade por palavras. Tem uma palavra edificante, uma palavra amiga, no momento certo, principalmente naqueles momentos mais difíceis. Caridade por ações. Lembra que eu falei, a caridade é o doar-se. Porque quando nos preocupamos em ajudar materialmente alguém, nós estamos doando do nosso tempo, pensando uma forma, bolando uma forma de como nós vamos ajudar aquela pessoa. Às vezes fazemos até uma campanha, né, para poder ajudar, a campanha do Farnel, as doações de roupas, livros. Isso tudo é uma atividade, mas eu costumo dizer que a caridade não é só por ações, às vezes também por omissões. Quando eu falei, né? Aquela pessoa que te espizinha, te pirraça, e você, ao invés de reagir, fique calmo. Aquela velha história de Chico, né? Bota uma aguinha na boca, segura e deixa a pessoa extravasar, colocar para fora aquilo que ela está sentindo. Às vezes é uma raiva. No meu trabalho, eu passo muito por isso. Eu acredito que hoje eu entendo assim, depois da doutrina espírita. Tudo na minha vida eu tento encaixar a doutrina. Eu hoje trabalho numa empresa que eu trabalhava antes de ser espírita. E eu consigo ver o que era eu dentro dessa empresa antes de ser espírita e eu sendo espírita agora dentro dessa empresa. É uma diferença enorme de posicionamento, de paciência, de entendimento. Então, por omissões também, omitir-se de falar algo que não deve, de fazer algo que não deve, nesse sentido. E caridade na família, dentro do próprio lar, porque o lar é a maior escola da grande escola que é a Terra. Nós não estamos naquela família por acaso, ao contrário, para a espiritualidade divina, não existe acaso. Então, quando você chegar hoje em casa e você encontrar aquela figura, aquela criatura, você vai olhar para ela com um olhar de amor. Porque você vai dizer, você é instrumento de Deus. Deus te colocou aqui para a minha evolução, para o meu melhor. Caridade moral. Na doutrina espírita, nós geralmente fazemos didaticamente essa classificação. A caridade material, que é a que nós comumente vemos fazer, né, ocorrer, e a caridade moral, que está ligada à que eu falei antes, de pensamentos, de palavras, e vamos ver como. Tem uma musiquinha, tem como tirar essa musiquinha? A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros.
acabei de falar. O exemplo que eu dei da família, né? Não se encaixa exatamente na caridade moral? Suportardes uns aos outros. Em qualquer ambiente que a gente estiver. Inclusive no centro espírita. Porque a gente tem aquela imagem que começa a frequentar o centro, vê todo mundo, só falta ter aquela auréola na cabeça, né? Todo mundo parecendo assim já espíritos puros, até o momento que a pessoa sem querer profere uma ofensa, ou então faz algo que você não queria que ela fizesse, aí não, já não presta mais. É o nosso milindre, é o nosso orgulho ferido. Cadê a tolerância? A gente fala em tanto amor e na hora de realmente amar, a gente sente uma maior dificuldade. Então, meus amigos, essa caridade moral é a caridade que nós levamos conosco no nosso coração para exercermos em qualquer ambiente, no trabalho, em casa, no lar, no centro espírita, no shopping, eu não botei foto aqui não, mas no mercado, em qualquer lugar, na rua. Lembro-me de uma senhora que ela me contou lá na FEB, esses dias de estudo. Ela virou para mim: Karina, eu ia saindo daquela região do Imbuí, tinha que atravessar a passarela para ir para o outro lado, e era 9h30 da noite, eu morrendo de medo, não tinha um ser humano conhecido que pudesse me acompanhar. Aí eu, antes de subir a passarela, fiz uma oração a Nossa Senhora, é porque ela é espiritólica, essa minha amiga. Ela fez uma oração a Nossa Senhora, e nesse momento apareceu um rapaz. Eu falei: ô meu filho, acabei de fazer uma oração a Nossa Senhora, me pedindo que me mandasse um anjo que me acompanhasse até o outro lado. Você pode me fazer esse favor? Ele: claro. Aí ela atravessou com ela. Chegou do outro lado, ela: meu filho, fique com Deus, muito obrigado, viu? E olha, tenha muito cuidado. Ele: minha senhora, eu só quero esclarecer que eu sou ladrão. Eu pensei em te roubar, mas quando me aproximei da senhora, a senhora veio me falar que eu era um anjo que Nossa Senhora tinha mandado, então me desculpe, vá com Deus, mas eu queria que a senhora soubesse quem eu sou. Olha para aí como as coisas são. Ela disse que nessa hora, meu Deus do céu, eu até fiquei com medo de dar um revertério e ele depois me assaltar. Mas confiei em Deus e fui para casa em segurança. Eu cheguei: meu Deus do céu, é muita coragem. É coragem só? É fé, gente. É fé. Porque quando a gente se pega com Deus, com Nossa Senhora, com Jesus, quando a gente se conecta com a espiritualidade maior, a gente atrai pessoas, mesmo que a pessoa ainda seja uma pessoa ruim, que esteja em erro, a gente atrai o melhor dela para nós, o melhor que ela tem, porque todos nós somos criados simples e ignorantes, da mesma forma, da mesma essência. Então, se eu tenho amor no meu coração, todos nós aqui temos amor no coração. Uns podem estar com amor um pouco engessado, outros já um amor mais expansivo, mas todos nós temos as mesmas qualidades, a mesma essência. Caridade material, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, que a mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita. Esse é o capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar muito bem da caridade material. A caridade que deve ser realizada de forma espontânea, de forma amorosa, desapegada, sem orgulho, sem vaidade. Não aquela caridade que eu faço e depois: você sabia, eu fiz uma doação lá para não sei aonde, porque as crianças estavam precisando, e aí eu doei tanto. Para que vai falar? De alguma forma, mesmo inconsciente, quer demonstrar
que está acima da média, que está podendo, que tem... Isso é o que, gente? Vaidade. E Jesus já dizia, quem pratica a caridade dessa forma, já teve seu galardão do céu. Ou seja, o quê? Já satisfez a sua própria vaidade. Então a verdadeira caridade é aquela que a gente dá desprendido do que está dando, dá de forma amorosa, com a intenção realmente de fazer o bem, e não os prazeres egoísticos. Então o benefício é sem ostentação, não precisa sair para ir falando para todo mundo. Caridade feita respeitando o amor próprio e a dignidade humana daquele que é assistido. Até porque, assim como nós temos o nosso orgulho e temos que controlar a nossa vaidade para não ficarmos espalhando para todo mundo que a gente faz e acontece, também temos o orgulho na hora que estamos precisando. Quantos momentos, quantas situações nós passamos na vida que não queremos que o outro saiba que estamos passando aperto, ou financeiro, ou uma vergonha em relação a um relacionamento. Ah, não quero que saiba que foi fulano que terminou comigo. Minhas amigas sempre acontece isso. Até comigo já aconteceu. Foi fulano que terminou comigo, então não quero que ninguém saiba. Como se dissesse, fui rejeitado. Caridade material. A pessoa toda endividada, mas, não, tá tudo bem, às vezes passando fome. Eu, uma certa feita, numa palestra, cheguei até a contar que eu fiquei desempregada logo que eu fui morar sozinha, saí da casa dos meus pais, aí ganhava bem, vivia bem, de repente me vi desempregada. Passei 2 meses comendo pão francês. Primeiro era café com leite, depois passou a ser só leite para não ficar sem a proteína. Só para não dizer aos meus pais que não tinha dado certo e eu teria que voltar para casa. Mas chegou um momento, né, que a dívida no cartão era enorme. Aí quando eu conversei com meus pais, não, minha filha, vinha para casa. Mas foi uma reação tão amorosa deles que eu fiquei com vergonha. Meu Deus, foram 2 meses de sofrimento à toa. Por que eu fiz isso? Então hoje eu gosto de passar esse exemplo, às vezes porque é uma bobagem. A gente passa um sofrimento muito maior, que é isso, orgulho. Darás ao faminto não somente a côndea de pão que lhe mitiga a fome, mas também o carinho da palavra fraterna com que lhe restaurem as energias. Então não basta a parte material. Claro que materialmente sempre é bom, sempre ajuda. Mas não é só dar. É dar com satisfação, dar com sorriso. Eu costumo dizer que geralmente, até quando eu não tenho nada para dar, o que eu gosto de dar é um abraço. Eu raramente falo com as pessoas assim de uma forma mais distanciada, eu vou logo abraçando. Porque é uma forma de você doar-se, de você dar-se para o outro. É um abraço, é um sorriso, é a simpatia, é a amorosidade. Então não só a parte material, porque material pode vir até de gente que você nem ouviu falar, vem de algum lugar, acabou, resolveu. Mas quando nós estamos crescendo desde a infância, todos nós aqui que eu estou vendo, né, quase todos adultos, resolveu só a parte material? Onde eu trabalho, o que tem mais é processo de abandono afetivo. A pessoa teve condições, ou seja, com muita dificuldade, recebeu roupa, recebeu alimentação, conseguiu até estudar, ter escola, mas o pai e a mãe abandonou na maternidade, o pai nem foi visitá-lo. Os casos que me chegam são esses. E aí você vê o impacto que tem numa pessoa que passou por algum tipo de rejeição desde a infância. Então a amorosidade é muito importante. Eu botei a foto aqui de Divaldo e Irmã Dulce, até porque
as pessoas acham, né, que as religiões entre si não têm contato, etc e tal. Edivaldo costumava muito visitar a irmã Dulce. Eles tinham uma afinidade muito grande. Inclusive, né, essa guerreira aqui começou o hospitalzinho dela, a gente não entende nem como. Porque de uma hora para outra apareciam uns remédios, daqui a pouco ela conseguia montar mais um leito, daqui a pouco apareceu um médico voluntário e ela, assim, foi montando o Hospital Irmã Dulce. Edivaldo, uma certa feita, foi visitá-la, ela sentada lá numa cadeirinha, que costumava inclusive dormir nessa cadeira, toda dura, né? E ela com problema de saúde, Edivaldo, mas irmã, por que você não dorme na cama e tudo? Meu filho, as camas estão todas ocupadas, estão todos nos leitos aí para quem está precisando mais do que eu. Não, irmã, mas desse jeito a senhora não pode ficar, eu vou providenciar uma cama adequada para a senhora dormir, para a senhora ficar. Oh, meu filho, não se preocupe com isso não. Aí Edivaldo foi, fez uma campanha, conseguiu comprar a cama, mandou a cama para a irmã Dulce. A cama, quando chegou lá, ela põe na enfermaria. Aí Edivaldo foi visitá-la, quando chegou lá, a irmã Dulce na mesma cadeirinha. Mas irmã, e a cama que a gente providenciou para a senhora não chegou não? Ah, meu filho, chegou. Eu botei lá na enfermaria. Na enfermaria? Ah, meu filho, com essa cadeirinha aqui eu já montei 2 enfermarias. Quer dizer, todo mundo pensava, tá precisando sair dessa caminha, dessa cadeirinha, vou te dar uma cama. Aí ela pegava a cama e ia montando as enfermarias. Olha que mulher inteligente, mulher esperta. Não apenas entregarás ao companheiro abandonado à intempérie a peça que te sobra ao vestiário opulento, mas agasalhoás em teu sorriso espontâneo, a fim de que se reerga e prossiga adiante, revigorado e tranquilo. Então, aqui, refletindo exatamente o que eu falei, não basta que se dê o agasalho, mas dê o agasalho com amorosidade, com companheirismo, e perceba qual a real necessidade daquele ser humano, porque nós temos um olhar superficial sobre a necessidade dos outros, até porque a gente acha que pode interpretar a necessidade do outro baseado na nossa vida, nas nossas crenças, em como fomos criados. E cada um aqui foi criado de uma forma diferente, as necessidades são diferentes. Caridade é efetiva, então as nossas necessidades reais são diferentes das nossas necessidades imaginárias. Por exemplo, eu ouço muito aquele discurso da pessoa que, não vou ajudar não, porque isso daí quem tinha que fazer isso era o governo. Eu já pago tanto de imposto, que absurdo. Eu acho uma vergonha um país como esse, onde a gente chega, a pessoa fica pedindo na rua. A pessoa está pedindo porque ela acha bonito, ela acha divertido, ela acha melhor do que ir para o shopping. Não, né? Está passando algum tipo de necessidade. Pode não ser a necessidade que a gente entende naquele momento, mas está precisando sim. Nem que seja até de uma ocupação para não estar naquele local. E aí, nesse discurso, uma vez chegaram para Chico Xavier e falaram isso para ele, né? O senhor fica aí ajudando, fazendo doações, a pessoa já não quer nem mais trabalhar porque vai ficando na ociosidade, só recebendo doações. Aí Chico, eu estou fazendo a minha parte. Que parte? Isso daí que tem que fazer o governo. Aí Chico, olha, minha mãe me ensinou que se a casa do lado estiver pegando fogo, eu tenho que pegar um balde de água e jogar na casa para apagar o fogo até que os bombeiros cheguem. Então, enquanto o governo não vê essa criatura, eu não posso me eximir da minha responsabilidade de irmão, deixar ela passando necessidade, porque o governo não está fazendo a parte dele. Ele tem a responsabilidade dele, eu tenho a minha. Então, olha como nós devemos pensar. Eu estou dando o exemplo de Chico, porque eu acho que é o exemplo ideal que nós sigamos, esse tipo de raciocínio. Porque dizer que a culpa é do governo, que a responsabilidade é do governo,
é uma forma de também nos eximirmos do problema. E vivemos um sistema solidário. Estamos encarnados todos juntos aqui para ajudar uns aos outros. E o tempo aonde? Bem, o próximo e a sua necessidade. Como eu disse, a necessidade do próximo não é aquela que nós julgamos que seja, porque nós não enxergamos a realidade do outro. Nós enxergamos o que nós achamos que o outro está precisando. A boa intenção, desacompanhada do sentimento verdadeiro de ajuda, é como uma fina camada de verniz que colocamos nos nossos sentimentos de culpa, mas que quase não tem significado. Então, aquela doação que a gente faz só para dizer assim, eu estou fazendo a doação, até porque depois eu não quero desencarnar e ficar lá no umbral mais do que 8 anos, como foi o André Luiz, né? Isso é o quê? É tentar permutar com a espiritualidade. Olha, eu estou ajudando, então me deixa num lugar confortável quando eu me for. Isso é uma forma sincera de doar? Não. A intenção por trás é uma negociação. Infortúnios ocultos é um dos temas que nós temos ainda no capítulo 13º, que não sai da sua mão esquerda o que dá a sua mão direita, que eu achei interessante aqui pontuar. São os que a verdadeira generosidade descobre sem esperar os gritos dos desesperados. Então, você age antes da pessoa chegar até você numa situação crítica. Você faz disso uma atividade constante, de estar dando assistência, de ter disciplina e dedicação em relação à sua atividade contributiva com aquelas pessoas. Eu coloquei o caso de Divaldo, porque, por exemplo, as pessoas que estão sendo ajudadas por Divaldo, chega um momento que elas já têm uma forma de se sustentar, já ficam independentes, mas se veem numa situação de gratidão, que continuam ali. E aí vão ajudando uns aos outros, sem ficar, fulano está precisando. Não, estamos aqui todos nós fazendo parte de uma comunidade. Uns aos outros nós temos que amparar. Ninguém portador de consciência, segundo Joana de Ângeles, pode peregrinar pela terra sem um sentido existencial que se espraie além das denominadas necessidades imediatas, que deixam de atender às exigências emocionais logo que são vivenciadas. O que Joana de Ângeles está querendo dizer é que todos nós, quando reencarnamos, estamos aqui encarnados, temos um propósito muito maior do que apenas a existência material, do que apenas acordar e estudar e trabalhar e namorar e casar e ter família. Não, a vida não é só isso. Existe um propósito muito maior. Aí você vira assim, mas eu ainda não descobri qual é o meu propósito, então não vou fazer nada, né? Na hora que eu descobrir, eu faço. A gente só descobre quando a gente tem vontade. O espírito, ele tem vontade. Só lembrando, nós somos o quê? Espíritos. Nós somos espíritos, gente. E depende de cada um de nós a nossa autoiluminação, a nossa própria evolução. Ninguém evolui por nós, não. Ninguém vai dar um empurrãozinho, não. Parte de nós, de cada um de nós. Então, temos um propósito muito maior do que o que só estamos vivenciando. Quando a gente fala de caridade, a gente fala de egoísmo também, porque em oposição ao egoísmo, nós temos a caridade. Assim como em oposição ao orgulho, nós temos Isso, exatamente. A humildade, né, gente?
em oposição ao orgulho e à humildade. À medida em que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos importância às coisas materiais. É ou não é? Dormiu. É ou não é? Vocês são exemplos disso. Nós somos exemplos disso. Quando não estávamos ainda aprofundados na doutrina, sintonizados com o amor de Cristo, as coisas materiais do mundo tomavam conta da gente, as preocupações. Aí, meu Deus, é insônia, é preocupação com conta para pagar, é preocupação em coisa que tem que promoção no trabalho. E aí, coisas do mundo material. Precisa se preocupar. Mas antes de se preocupar com o material, lembre-se da sua essência. Nós somos espíritos. A gente morre e fica tudo aí. Eu sempre que vou me preocupar com alguma coisa, eu falo: Karina, calma. Você vai desencarnar. Isso vai passar. Isso é só de agora. Então não coloque uma energia tão maior do que isso merece. O egoísmo é baseado na importância da personalidade. A importância que você se dá. Isso acaba se traduzindo em orgulho. Então você se acha uma pessoa muito importante, você acha que você tem que comer melhor do que os outros, você acha que tudo que vem até você tem que chegar primeiro, você se coloca sempre em primeiro lugar. Porque você se acha mais importante do que o outro. Então o egoísmo se reflete nessas atitudes. E como nós podemos combater? Começar realmente uma campanha individual para combater o egoísmo. Santo Agostinho nos dá os seus conselhos, dizendo que todo aquele que tem vontade séria de progredir, vontade séria, olha a vontade do Espírito, explore a sua consciência, visando dela arrancar as más tendências, como se arranca as ervas daninhas do jardim. Isso é o que, gente? Autoconhecimento. Então, quer combater o egoísmo? Quer ser uma pessoa melhor? Quer ser uma pessoa mais iluminada? Quer evoluir um pouco mais espiritualmente? Autoconhecimento, gente. Que no autoconhecimento a gente começa a ver o que deve ser melhorado. A gente começa a perceber o que precisa ser melhorado e tomamos atitude para melhorar. E não como a gente faz geralmente, que eu sei que eu tenho esse defeito, mas tá dando para levar, né? Quem não goste, então que fique longe, porque eu gosto de mim assim. E porque tudo está dando errado ao seu redor. Então é a aceitação. Aceitar que eu tenho que melhorar naquele aspecto. Espírito de servir. Eu trouxe alguns exemplos, quando a gente fala em servir e doar-se. Claro que ninguém aqui vai dizer: Karina, eu não posso me comparar a um Chico Xavier. Eu não tenho os potenciais de Chico Xavier. Eu não estou dizendo para você ser um Chico Xavier, você ter a mediunidade de Chico Xavier. Não. Eu estou dizendo que Chico, com todos os instrumentos mediúnicos que ele tinha, isso não era suficiente para deixar o legado que ele deixou de doar-se. Essa doação, esse altruísmo dele. Quando Emmanuel falou que ele ia ter que psicografar vários livros, ele virou: mas Emmanuel, como é que eu vou fazer isso? Disciplina, disciplina, disciplina. Então Chico Xavier teve que desenvolver disciplina, teve que desenvolver perseverança. Nós estamos aqui no centro, na maior amorosidade, eu acho isso lindo, maravilhoso. Eu saio daqui, inclusive, quase flutuando. Quando eu vou para casa, eu saio do centro assim, né?
Aí chego em casa, começa a minha rotina. Daqui a pouco é um telefonema que me deixa triste. Ou é alguém que vai sair comigo, olha, uma ofensa do nada. E me desequilibra a energia, baixa a minha vibração. Por que esse mundo externo me atinge tanto? Então, a nossa atividade para conosco é perseverar em manter essa vibração de amor o tempo inteiro. É a nossa luta. Eu cito Chico Xavier sempre, eu gosto de contar uns casos assim. Chico, ele era uma pessoa tão desapegada materialmente que uma vez entrou um rapaz lá na casa da irmã dele e para roubar as roupas que estavam no varal. Aí começou a pegar as roupas e Chico apareceu no fundo do quintal. Ô rapaz! Aí o rapaz pegou as roupas e saiu correndo, né? Ele, espere, você deixou umas aqui no varal. Quer dizer, olha assim, dizendo, né? Se você está precisando, leve todas. Não deixe nenhuma aqui pendurada não, você está esquecendo. O espírito de servir, nós temos vários exemplos. Do extremo, que é Madre Teresa de Calcutá, né? Irmã Dulce. Mas a professora que nos ensinou a ler e escrever. Eu não sei o nome da sua professora, nem da sua. Ou aquela moça que ficava com a gente enquanto nossa mãe ia trabalhar. Como é o nome dela? Essa, exatamente. Serviu com amorosidade, esteve conosco, nos apoiando naquele momento, e hoje é uma estranha. Quantos professores passaram pela vida da gente? Nem lembro mais o nome, mas eles fizeram parte do que nós somos. Então esse é o espírito de servir. E eu trago o exemplo de Jerônimo Mendonça. Eu acredito que vocês conheçam Jerônimo melhor do que eu, porque o centro aqui é um centro bem antigo. Jerônimo Mendonça era um confrade de Chico Xavier, um rapaz que aos 13 anos de idade descobriu que estava com a doença nas articulações, que foi se agravando. Quando chegou aos 22 já não conseguia mais se mover e ficou acamado de forma que não saía mais da cama. Já fazia parte da juventude espírita e ajudava nas atividades do centro. Quando se encontrou nessa situação, sem mobilidade, os amigos se reuniram, deram uma Kombi de presente para ele e uma cama. A cama para conseguir, a Kombi para transportar a cama para onde ele quisesse ir. E assim Jerônimo começou a fazer as palestras dele em vários centros, lá em Minas Gerais. Depois convidado para fazer palestras em todo o Brasil, numa cama. Uma vez um programa de televisão, aí ó, inclusive está sendo gravado, né? Um programa de televisão, o repórter perguntou a ele: Jerônimo, você nessa situação que você se encontra, o que você agora mais gostaria de... algo que te deixasse realmente feliz, o que você gostaria que fosse? Aí ele, eu queria só virar de lado. Só virar de lado. Que para ele era impossível. Precisavam os amigos virem e virar ele, porque ele não conseguia ter controle das articulações. Ele fez várias palestras no Brasil todo. Amigo de Divaldo Franco, né? Desencarnou aos 50 anos de idade. Para não piorar a situação dele, ele ficou cego nos últimos anos de vida. E mesmo assim, aí ó, cego, numa cama, dando entrevistas, fazendo palestras. Tinha um sistema de telefonia que ligava, o pessoal ligava para ele e dava conselho. Uma mulher uma vez assistindo a televisão, um dia que ela ia se suicidar, ela passou em casa, assim, a televisão estava ligada, num programa que estava entrevistando Jerônimo. Ela já tinha dispensado a família toda para ir para o cinema, e ela ia ficar em casa só para se matar. Ela foi passando pelo corredor, aí viu a televisão ligada, viu a entrevista de Jerônimo,
parou aquele momento e se sentiu a pior criatura do mundo, que ela virou, o que é que eu vou fazer? Vou tirar minha própria vida? A pessoa nesse estado, vivendo, dando exemplo, ligou para a empresa, né, que estava fazendo a emissora de TV, ligou para lá e falou ao vivo: olha, eu estava aqui, eu ia me suicidar, mas vi o programa e queria agradecer por ele estar dando esse exemplo para todos aqueles que se iludem, que não têm força suficiente para passar pelas provações aqui na Terra. Aí Jerônimo desencarnou e apareceu para Divaldo Franco, sem problema nenhum, nas articulações, enxergando. Olha que joia, né? Depois, quando vem dar a mensagem, ainda falou: Divaldo, minhas palestras, eu fazia palestra melhor do que você. É mesmo, Jerônimo? É, Divaldo. Porque você, quando terminava a sua palestra, todo mundo aplaudia de pé. Eu, quando terminava a minha palestra, eles me carregavam. Pois é, você vê, ainda tinha esse humor, né? O espírito de servir a gente tem no Centro Espírita. As nossas campanhas, o nosso engajamento em ajudar aqueles que necessitam. Então o Criador concede a bênção do trabalho para que aprendamos a criar o bem que gera o caminho para a glória da criação. Finalizando, meus amigos, quando o princípio da caridade e da fraternidade estiver na base das instituições sociais e das relações legais de povo a povo, o homem se dedicará menos a si, ao ver que os outros se dedicam a ele. Sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Mas isso só vai ocorrer com a iniciativa individual de cada um de nós. Como eu disse, ninguém vai fazer por nós. Temos que fazer a nossa parte em dar o nosso melhor para o mundo. Porque só assim nós vamos nos libertar. Essa liberdade, que é uma liberdade do mundo material, das coisas materiais, do apego à matéria. A liberdade que nos leva realmente aos valores que importam, que são os valores espirituais, do mundo imaterial. E isso não está distante de nós. Isso somos nós. O Evangelho é a nossa cartilha de amor. Jesus é o Evangelho. Se vocês pegaram o Evangelho na Bíblia, não precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo, não. Pega aqueles 4 Evangelhos na Bíblia. O que são aquilo? São as narrativas da vida de Jesus. Os feitos de Jesus. Como Jesus agia. Então Jesus é o próprio Evangelho. E esse Evangelho nós temos que ter conosco, no nosso coração. Porque enquanto que nossa mente se alimenta dos nossos pensamentos, o nosso coração se alimenta do amor. Muita paz a todos.